Olá, meu nome é Evandro, eu sou professor de futebol, trabalhei como técnico de várias equipes, e eu vou falar um pouquinho. A minha ideia de fazer os vídeos é para falar de dois assuntos. Um seria a parte tática do futebol. Eu vejo algumas coisas muito erradas aí, comentários ruins e que não acrescentem nada. E aí eu resolvi fazer alguns vídeos falando um pouco do que eu penso, do que eu acho da parte tática do futebol e do que está acontecendo aí. E outros vídeos vão ser relacionados à escolinha de futebol, ao trabalho com crianças, o que deve ser feito, que na minha opinião deveria ser feito e acaba não sendo. Então, primeiramente esse vídeo, eu vou falar um pouquinho de parte tática. Eu vou falar um pouquinho dessa situação de 3 atacantes que hoje virou moda, principalmente aqui no Brasil, e acho que os técnicos estão muito teimosos com relação a isso, né? Então, vou falar um pouquinho do que eu penso. A minha opinião é uma forma um pouco ruim você bloquear a sua equipe para jogar sempre com 3 atacantes, porque facilita muito a marcação da equipe adversária. Normalmente, todos os times jogam no 4-4-2, o 4-3-3, mas sempre com 4 zagueiros. E aí, quando você coloca 3 atacantes para 4 zagueiros, a matemática fica perfeita. Então, você põe ponta direita, lateral esquerdo marca, ponta esquerdo, lateral direito marca, o centroavante, um zagueiro marca e o outro sobra. Então, você encaixa com a defesa adversária e realmente fica muito fácil de marcar. Ou você tem 2 pontas muito, muito rápidos e habilidosos, que aí vão ganhar num contra um, e assim mesmo, ganhando num contra um, ainda tem a sobra para conseguir marcar. Ou então vai ter uma movimentação diferente, talvez até uma movimentação errada do ataque que possa criar alguma situação diferente de gol. Então, eu acho que você pode utilizar essa formação, dependendo da característica do seu time, mas com algumas variações. Então, dá um exemplo, todo mundo fala Barcelona, jogava com Messi, Suárez e Neymar. Quem viu o jogo do Barcelona não era essa formação. O Messi jogava caindo muito mais pelo meio do que pela ponta direita. O Neymar realmente ficava um pouco mais na ponta esquerda e o Suárez jogava pelo meio ou pela ponta direita. Então, realmente, eles podiam até falar que jogavam assim, a marcação encaixava desse jeito, e o Messi toda hora caindo pelo meio, o Suárez toda hora abrindo para a direita. E aí fazia toda a diferença. Então, você acaba até enganando o adversário, falando que joga de uma forma, e aí chega na prática, joga totalmente diferente, e isso faz a diferença. Só que quem assiste, os comentaristas hoje no Brasil, comentam falando que é o 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, e acaba não funcionando, né? Então, quando você vai marcar um time desse, você acerta com a linha de 4, e se você tem jogadores muito, muito qualificados e muito habilidosos nas pontas, você faz 2 linhas de 4, e aí você dobra em cima deles, né? Um exemplo foi na Copa de Olimpíadas, que o Brasil, nos primeiros jogos, não conseguiu fazer gol, não conseguiu sair da marcação dos adversários, porque jogavam 3 atacantes. O Neymar cai parado na ponta esquerda, o Gabigol na ponta direita e o Gabriel Jesus centralizado. E aí o que acontecia? A marcação marcava-se direitinho, né? O lateral direito colado no Neymar, o lateral esquerdo colado no Gabigol, e eles faziam a segunda linha de 4. E a segunda linha de 4 fazia com que o ala dobrasse a marcação em cima do Neymar na direita e o ala esquerdo dobrasse a marcação em cima do Gabigol na esquerda. Conclusão, você não tinha como. Era 2 marcando o Neymar, e se o Neymar passasse de 2, ainda tinha o zagueiro da sobra bem posicionado para roubar essa bola. Então, realmente dificultava. E aí, o técnico da seleção, por total, sem uma coisa pensada, planejada, ele acabou tirando um meia, pôs um atacante a mais, e aí o Brasil com 4 atacantes teve que se movimentar mais. Não podia ficar os 4 atacantes parados no ataque, então eles tinham que mexer mais. E aí o Neymar acabou assumindo essa de voltar para buscar o jogo, e a hora que o Neymar voltava a buscar o jogo, ele voltava pelo meio, vinha sem marcação, e aí o Gabriel Jesus caía na ponta esquerda e recebia as bolas. Aí o
tinha mais módulo obtida pela ponta direita, o Gabigol apareceu mais, então tudo mudou pela formação que ele fez. Porém, com certeza não teve nada muito planejado. A única coisa que ele devia ter falado é: agora que vocês são em 4 atacantes, vocês não podem ficar os 4 parados no ataque, então vocês têm que movimentar e voltar alguém para ajudar a marcar, ajudar a compor o meio campo. E aí isso foi o suficiente para que sempre um ou dois jogadores voltassem. E aí totalmente bagunçava a defesa começava a correr atrás de jogadores em posição e não estava fixa, e aí a coisa começou a fluir e o time começou a jogar bem. Então, a minha opinião é que hoje os técnicos estão extremamente focados em manter esse sistema. Times bons, com potencial bom, eles mantêm esse sistema e aí facilita a marcação. Você pode ver no Campeonato Paulista hoje, os times menores criando maior dificuldade para os times grandes. Por quê? Porque os times estão jogando com essa mania de 3 atacantes. E aí facilita muito mais quando você tem um sistema extremamente defensivo, de posicionar 2 linhas de 4 e fechar o time lá atrás. E ainda você tem um contra-ataque bom, porque você tem jogando nas costas dos pontas, e aí você consegue fazer as jogadas de velocidade para puxar esse contra-ataque, e principalmente nessa fase inicial de Campeonato Paulista, onde os times grandes tiveram menos tempo de preparação, a parte física influencia muito. Então, voltando a falar do sistema de 3 atacantes, eu particularmente não gosto desse sistema engessado de 3 atacantes, acho que teria que ter mais opções. Você pode trabalhar com o centroavante, o falso centroavante, um centroavante que venha para o meio para buscar o jogo, e aí fica com 2 pontas que mudam de posição. Né? Você pode jogar com um ponta que cai para o meio, o atacante vai para a ponta, e aí cria, como eu falei do caso do Barcelona. Então você tem algumas alternativas que, na minha opinião, os técnicos deveriam utilizar mais. E hoje eles não estão utilizando. Então você perde e as trocas são sempre assim, ponta para o outro ponta, centroavante para o outro centroavante. Então você acaba deixando os times um pouco presos nessa situação e você tem pouca opção de mudança tática. Né? Então, nesse vídeo a ideia era falar um pouco disso. Interessante os comentários aí, o que vocês acham. Todo mundo, acho que muitos técnicos poderiam estar discutindo isso aí comigo. E seria bem legal essa discussão aí, criar essa discussão sobre os 3 atacantes, né? Então a ideia é posicionar aí quem é a favor, contra, a gente discutir um pouquinho mais, debater um pouquinho mais sobre a situação de 3 atacantes e as variações disso daí, tá bom? A ideia é colocar mais vídeos, a gente discutir um pouco mais, para tirar um pouquinho desses comentaristas que assistem os jogos aí, falam só de resultado e parte tática, discutir muito pouco, tá? Então, a ideia desse canal é falar um pouquinho disso, desses vídeos. Assim, se gostarem, deixa um like aí, comente se acha interessante discutir um pouco mais sobre isso e as outras situações aí. Valeu, até a próxima, abraço.